Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria, em primeiro lugar, antes de começar, um pouco me desculpar com vocês, porque não é esta conferência, esta conversa não é o que está marcado no nosso programa. Mas, infelizmente, o Marcelo Andrade, que devia estar aqui conosco, ficou doente, uma doença até de uma certa gravidade, não é só uma gripe, é uma doença um pouquinho mais complicada, uma pequena infecção nos rins. Ele está com um grande mal-estar, está já sendo medicado e tudo, mas de fato não tinha condições de poder comparecer. Então, ante a alternativa de fazermos uma conferência a menos ou arrumar uma conferência de última hora, a organização julgou melhor pôr essa conferência que não estava no programa. Mas em todo caso, não é que é propriamente uma aula, alguma coisa de muito complexo, mas simplesmente uma conversa que eu vou ter com vocês sobre um tema que é conexo ao nosso congresso, que é essa questão do magistério e a verdade, e que vai, de uma certa maneira, juntar as aulas que eu dei, aquela primeira aula que eu falei sobre da possibilidade ou não de um homem ensinar outro, se é possível existir um mestre, mas eu também vou pegar alguns conceitos da aula da irmã Margarida, que fala sobre a verdade. E esse é um tema que nos interessa particularmente aqui por duas razões. Uma primeira razão é que nós temos na plateia um certo número de professores, até uma parcela importante das pessoas que estão aqui são professores já atualmente, e uma outra parcela são pessoas que pretendem vir a trabalhar com o ensino. O pessoal de Uberlândia, por exemplo, alguns ainda estão numa fase de estudo e tudo, mas eles pretendem fazer uma escola, alguns vão trabalhar com o ensino. Então nós temos uma quantidade grande de professores. E aí nós temos também uma razão, digamos, uma razão pessoal, além desse nosso público de professores, uma razão pessoal à Fraternidade São Mauro, porque a Fraternidade São Mauro é um grupo que se constituiu de alunos do professor Orlando Fedeli, que, como acho que a maioria de vocês sabem, com quem eu fui casada durante 23 anos, mas que eu considero que esse casamento, um casamento muito feliz de 23 anos, é ainda uma coisa menor do que o fato de que eu sou aluna dele. Todas as vezes que eu dediquei a ele um trabalho, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, sempre eu fiz questão de chamá-lo na dedicatória de professor, porque eu considero que, para a minha vida, essa condição dele de meu professor foi de uma certa maneira maior do que o fato de nós termos nos casado, que para mim foi mais acidental. E quando nós estávamos pensando em fazer a Fraternidade São Mauro, que é uma associação de fiéis, uma associação clerical de fiéis, nós estudamos muito o tema, né? Muitos artigos, muitos trabalhos sobre associações de fiéis, para entender bem o que isso era, para ver bem se esse era o modelo que nos convinha, etc, etc. E um dos artigos que eu li de um professor italiano, especialista, ele dizia que uma das funções de uma associação de fiéis é a manutenção de uma herança espiritual. E eu pensei, puxa, isso aqui nos interessa. Nós somos um grupo que quer manter uma herança espiritual. Nós queremos, acima de tudo, e mais do que tudo, ser católicos, mas nós somos católicos de um certo jeito. Nós somos católicos dessa maneira que nós aprendemos a ser com esse professor que fez conosco um apostolado de caráter intelectual, que a muitos de nós converteu a ficar católicos dando aula sobre o Egito, a Grécia e Roma. E para esse professor, foi até assim uma coisa que nós conversamos já muito perto da morte dele,
E ele estava comentando, ele dizia: Ivone, hoje eu vejo como a providência divina me fez, quando eu era ainda moço, e que eu não sabia grande coisa de filosofia, nem tanto de história, me fez ver a questão da verdade como fundamental. E eu pegar esse ponto e fazer disso uma espécie de ponto de partida do meu apostolado. Uma das primeiras coisas que a gente sempre aprendia com o professor Fedeli e todos os alunos dele era a questão da verdade. Que a verdade é objetiva, que a verdade não depende daquilo que eu penso, mas que a verdade é uma adequação do intelecto à coisa. Mas quem manda na relação é a coisa, não é o intelecto. E depois, durante toda a vida dele, e quando ele depois estudou filosofia, um dos últimos trabalhos dele é um trabalho chamado Pecado de Adão, que é um pecado bastante profundo do ponto de vista filosófico, e ele, refletindo sobre esse trabalho, que ele dizia isso: hoje eu vejo como a questão da verdade é fundamental, e como a questão de que se possa conhecer, a questão de que se pode aprender a verdade é fundamental, como sem isso está tudo destruído, como isso está na raiz da crise. Claro, é o que diz São Pio X. O agnosticismo e o imanentismo são as duas faces da mesma moeda. Como o Schiller explicou muito bem, o agnosticismo não é o contrário do gnosticismo, ele é a mesma coisa que o gnosticismo. É porque a gnose fala de um conhecimento irracional, que ela vai querer dizer que o conhecimento racional é impossível. Os mais velhos sabiam que era um slide, não é? Então, aqueles que ainda são capazes de pensar num slide, o gnosticismo e o agnosticismo são o mesmo slide, olhado de um lado e olhado de outro. Eles parecem o avesso, mas eles são a mesma coisa. E por isso, então, que solicitada a preparar um comentário que necessariamente seria uma coisa superficial, porque o Alex me avisou hoje de manhã que tinha que fazer isso, eu fiquei aqui o dia inteiro. Então, necessariamente seria uma coisa superficial e um pouco coloquial e um pouco simplesmente para nós conversarmos sobre algo que tivesse a ver sobre o nosso congresso, mas eu pensei nisso, pensei em falar um pouco e fazer para vocês algumas considerações esparsas, algumas considerações breves, superficiais, mas de alguns pontos que me parecem importantes sobre a questão do magistério e da verdade. Como é que alguém que é professor, como é que ele tem que levar isso em consideração, enfim, alguns pontos que vocês vão ver. E eu começo com o Mênon de Platão. Não sei se todos já tiveram a ocasião de ler esse diálogo. Vocês sabem, não é, que Platão, sempre, tudo que ele escreveu em filosofia está na boca de Sócrates. Ele estava sempre contando, essas garrafas são duras de abrir, consegui. Estava sempre contando as conversas de Sócrates com várias pessoas. Essa conversa é com Mênon, e o Mênon procura. Eles estão os dois na casa de um terceiro, que agora não me ocorre. Acho que eles estão lá porque é uma espécie de evento, uma festa, um banquete. E o Mênon o procura para perguntar a ele se é possível um homem ensinar a virtude a outro. E o Sócrates vai, então, para responder essa pergunta, ele vai tratar da questão do ensino. Esse diálogo é muito famoso, porque é um dos lugares em que está mais explícita toda a questão platônica da reminiscência. Até por isso que eu pus aí o quadrado. O Sócrates, para provar que todos os homens já sabem tudo e que eles só vão se lembrar, ele faz primeiro esse quadrado no meio e ele vai fazendo perguntas. Ele fala para ele: chama um escravo teu.
E ele chama lá um escravo qualquer, e aí ele vai fazendo perguntas para o escravo sobre o quadrado, e ele vai respondendo, e aí ele pergunta: como eu faço para ter um quadrado com o dobro desse aqui? O dobro da área deste. E o escravo responde: dobra o lado. E aí ele vai traçando no chão, mostra para ele que se dobrar o lado, não tem o dobro da área. A relação é outra. Mas aí ele vai continuando a fazer perguntas até que o escravo chega na solução certa. A solução é essa aqui. É essa solução de que a tangente que toca os ângulos é que vai dar um quadrado com o dobro da área. Mas tudo isso, ele só vai perguntar, mas tal coisa é assim ou é assim? É assim. Então ele vai provar que os homens sabem de tudo, que ele pretende provar erroneamente. Porque na verdade o conhecimento não estava dentro do escravo, o conhecimento estava na realidade. E o mestre apontou a realidade de modo que o discípulo pudesse vê-la. Porque o mestre já a conhecia. Então era fácil ele chamar atenção para os aspectos que deviam ser chamados. Mas o Sócrates vai dizer que, primeiro, para chegar ao conhecimento, ele diz: porque quando eu perguntei como eu faço para dobrar, ele achava que sabia. E ele disse: dobra o lado. Então a primeira coisa para se chegar ao conhecimento é saber que não se sabe. E aí depois, conforme eu fui perguntando, para Sócrates ele se lembrou. Na verdade não. Conforme ele foi perguntando, o escravo foi vendo na realidade qual era a resposta certa. Bom, isso só para vocês terem uma ideia do diálogo, mas o trecho que eu queria comentar com vocês, quando ele está conversando, ele diz isso aqui: estou disposto a sustentar, com palavras e fatos, que a persuasão de que é necessário buscar o que não sabemos nos tornará, sem comparação, melhores, mais corajosos e menos preguiçosos, que se nós pensarmos que é impossível descobrir o que se ignora e inútil procurá-lo. Como a irmã Margarida nos mostrou, as filosofias modernas vão nos dizer que é impossível conhecer a verdade. Ora, ninguém se esforça por impossível. O esforço de buscar o impossível é vão. Então, claro que há homens de um intelecto muito elevado, que ainda que filosoficamente sustentem que a verdade não existe, podem procurar verdades parciais nos seus laboratórios. Mas, de uma maneira geral, a convicção de que não existe a verdade, não existe o bem, dá um grande desânimo à sociedade. Um grande desencorajamento. Como disse a irmã Margarida, uma grande tristeza. E como diz o Sócrates, com razão, ela não nos faz melhores. De fato, a convicção de que nós podemos conquistar a verdade e de que nós podemos conquistar a virtude, essa convicção nos faz melhores, mais corajosos, menos preguiçosos. É claro, a convicção de que o fim pode ser atingido impulsiona enormemente para a ação. Então, a convicção de que a verdade existe e que vale a pena todo esforço para possuí-la, para alcançá-la, para chegar mais perto dela, para compreendê-la melhor, é um grande impulsionador do professor. O professor que tem entusiasmo pela verdade está a caminho, é um dos aspectos para ele poder ser um grande professor. Acho que um pouco nós vimos isso na prática na aula da Laura hoje de manhã. Que bom que essa mãe de 5 filhos, que trabalha bastante, tem um monte de tarefas na vida, é capaz de dar o tempo dela para estudar tudo aquilo que ela tinha estudado para nos contar. Ela nos deu uma massa muito impressionante de informações.
E juntou muitos campos, não é? Ele falou das gemas apicais e da quantidade de abadias que tinha na Europa, e mais aquilo e mais outra coisa, e que a gente via que ela falava com um interesse enorme. Não era como alguém que nos fazia um relatório morto, mas sobre alguém para quem aquelas coisas importavam enormemente. A verdade que ela nos dizia ressoava bastante para a gente, porque ressoava muito na professora. Para a professora aquilo era uma coisa muito importante. Ela estava muito interessada em que nós pudéssemos conhecer a verdade num campo em que nos contam tantas mentiras. E assistir à aula, de fato, nos torna melhores, mais corajosos, menos preguiçosos. Ver que uma pessoa pode montar uma aula como aquela e dizer tantas coisas interessantes nos ajuda a ter mais vontade de estudar. Uma vez me aconteceu isso, foi uma alegria grande para mim. Eu dava aula para um grupo de funcionárias dos nossos berçários. Acharam que elas precisavam de ter algumas aulas para entenderem melhor o nosso projeto, para poderem estar mais inseridas no nosso grupo, naquilo que nós pensávamos. E então, uma vez por semana eu ia ao berçário e juntavam-se todas as berçaristas e eu dava aulas para elas. E aí um dia, quando eu saí, uma das berçaristas, que até agora é uma senhora que está muito doente, ela me falou: ai, dona Ivone, que bom, como eu estou gostando dessas aulas, vendo todas essas coisas que a senhora sabe, me dá uma vontade de estudar. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: puxa, mas que excelente efeito! Se um professor, com as suas aulas, consegue fazer com que outros queiram estudar, isso é o melhor efeito que um professor tem que buscar. Esse, graças a Deus, era um efeito que o nosso professor nos ensinava. Ele fazia a gente querer ser professor, querer estudar e querer ser professor. Isso, então, esse amor da verdade, que está junto com a convicção de que a verdade pode ser alcançada, é o primeiro ponto para um professor. Pensar que a verdade vale muito a pena. Tinha uma brincadeira que o professor Fedeli fazia, mas que é muito bonita, porque é claro, quando você começa a afirmar verdades que os outros não queriam que fosse verdade, é muito fácil falar assim: você pensa que você é o dono da verdade? E uma vez ele respondeu para uma pessoa: não, ela é que é minha dona. Nós não somos donos da verdade, a verdade é que é nossa dona, ela que é a nossa senhora. Nós somos humildes servos da verdade, é isso que nós devemos ser. Bom, por quê? Por que a verdade é tão importante? Essa verdade que, digamos, é o último objeto da educação. Educare vem do latim o prefixo ex, que é para fora, e ducere, que é conduzir. Educar é conduzir alguém para fora. E a gente sabe, né, que quando o bebezinho é pequenininho, ele só está metido com ele mesmo. A única coisa que lhe interessa é ele mesmo. Conforme a criança vai crescendo, ela vai começando a perceber que existe o outro. E ela vai se abrindo cada vez mais para o outro. A perfeição do ser humano é a doação. Tem um ditado português que eu acho lindíssimo, que diz: quem dá parece-se com Deus. Porque é isso mesmo. Deus é o grande doador. Esse Deus que nós católicos temos a sorte de saber, que Ele dá tanto, que Ele dá toda a substância dele para um homem e faz o verbo encarnado. E depois dá todo o poder dele para uma mulher que nem Deus é. Deixa a ela o cuidado de todo o universo. Transmite a ela toda... Vocês veem como a questão das causas segundas é importante? Porque a questão das causas segundas, que Deus de verdade dá o poder para a sua criatura, é que nos mostra quem é esse Deus e qual é o tamanho da bondade dele. Por isso que a Nossa Senhora pode dizer: a minha alma glorifica ao Senhor. Porque a alma dela
esclarece. Glorificar é o mesmo verbo que clarificar, torna claro. Deus fazer isso com uma pura criatura mostra claro quem Ele é. Mas isso é feito muito com graus. É por isso que a verdade é tão importante. Porque a verdade, ela é essas verdades que a gente vai aprendendo no mundo, elas são a manifestação de Deus aqui e agora. Deixa eu ir um pouco mais devagar no pensamento. Nós vimos que a verdade está no juízo e é uma adequação do intelecto à coisa. Não é? A verdade está no juízo. É quando eu digo é um copo. O conceito não é verdade nem mentira. Copo simplesmente. O conceito copo não é verdade nem mentira. Quando eu digo é um copo, eu emiti o juízo. Eu disse uma verdade. Eu liguei um conceito a um ser do mundo. A verdade está no juízo. Mas nosso Senhor não disse eu sou a verdade? Existe a verdade primeira. Os conceitos da verdade primeira criaram o mundo. Os seres intelectuais, anjos e homens, do mundo, os anjos diretamente, nós através dos acidentes. Do mundo, nós extraímos a verdade. Então vocês têm verdade, seres, verdade. Verdade com V maiúsculo, verdade primeira, fonte de toda a verdade, os seres do mundo e a verdade que se forma, que no nosso caso nós estamos tratando, no intelecto humano. Que tiram, é como se Deus tivesse posto um tesouro de participação daquilo que Ele é nas coisas e das coisas graças ao nosso intelecto, que é uma causa segunda eficiente, que funciona assim, que é capaz de fato compreender, nós extraímos, por assim dizer, a verdade das coisas. E é nessa geração da verdade no intelecto que a minha mente se une com a mente de Deus. Toda a criação, tudo que Deus fez, o mundo existe porque Deus queria unir outros a si. Deus queria que aquela vida infinita dele, e que sendo infinita não tem como crescer, mas que de uma certa maneira, entre aspas, pudesse crescer existindo em outros que não eram ele. Uma alma em estado de graça, ou um anjo bem-aventurado, é uma coisa mais esplêndida do que todo o universo material, porque é a vida de Deus fora de Deus, é uma clarificação de Deus, é uma glorificação de Deus. E é por isso que vale a pena que o universo exista, com toda a miséria, com toda a desgraça, com todos os horrores. Mas é que uma alma em estado de graça é uma coisa tão imensa que compensa todo o mal do mundo. Quanto mais as almas mais perfeitas, a alma de Nossa Senhora, a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, a alma dos santos. Deus vivendo fora de Deus é uma coisa magnífica. Deus criou todo o universo para isso, para unir a sua criatura a Ele mesmo. A primeira coisa que acontece para isso é nós conhecermos a verdade. Mas aquelas verdades pequenininhas, todas as verdades. Deus nos deu essa capacidade de ir entendendo o mundo. E a criança que vai descobrindo a realidade, eu tenho um sobrinho, que quando ele tinha uns 2 aninhos, o vento moveu uma cortina. E o Moacir correu e gritou, falou, olha, porque a cortina se deixou sozinha.
E alguém falou, não, Moacir, não tem medo, querido, é o vento. Ele falou, é o vento? É o vento. Então, eu tenho medo do vento. Porque ele tinha medo daquilo que agia e ele não via. O Moacir estava descobrindo o mundo, é uma coisa bonita. A criança vai percebendo a realidade. Essa posse da verdade, ele é, de certo modo, a união da mente humana com a mente divina. Isso de qualquer verdade. E um primeiro ponto da união do homem com Deus, que é a razão de toda a criação. E Deus, que é uma verdade infinita, ele fez o universo participante em medidas diversas da sua verdade. De modo que o juízo do homem, toda vez que um homem sabe a verdade a respeito de qualquer coisa, ele vai se unindo a Deus através da união com a verdade ontológica que Deus pôs em cada ser. E é por isso que é uma coisa tão importante e tão elevada a busca da verdade, a busca do conhecimento. É por isso que nós podemos dizer que Hugo de São Vítor disse no século XII: conhece todas as coisas e verás que nada te é inútil. É uma pergunta utilitarista, diminuidora do homem, quando alguém pergunta: para que eu vou aprender isso? O que eu vou fazer com isso? O conhecimento, e isso entra um pouco naquela pergunta que fizeram sobre o utilitarismo. A verdade não é apenas um conhecimento útil nesse sentido para agir sobre o mundo, porque o conhecimento não é bom porque ele nos dá uma ferramenta para agir sobre um determinado ponto. O conhecimento é bom porque ele nos transforma. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais os meus olhos se abrem para Deus. Não era bom hoje de manhã que a Laura soubesse sobre Gema apical? E muitas vezes quando ela dá aula, ela fala muita coisa de geologia, algumas coisas de química. Ela só tinha que saber história, digamos, por profissão estrita. Mas a explicação sobre a gema apical hoje foi muito esclarecedora de certos eventos históricos. Quanto mais uma pessoa sabe, mais a mente dela está aberta para ela enxergar o universo como imagem de Deus, como uma espécie de grande retrato do Deus bom. Então, o conhecimento não é para nós ganharmos mais dinheiro, não é para nós termos mais conforto, não é nem para nós sermos mais curados das nossas doenças. Claro, todas essas coisas são boas. Ganhar mais dinheiro para poder fazer mais o bem é bom. Ter mais conforto, para que com mais conforto nós tenhamos mais tranquilidade e possamos pensar melhor, é bom. Mas nem sempre ter mais conforto é bom. Se eu tenho mais conforto para ficar mais preguiçosa e pensar menos, então mais conforto é ruim. Era melhor que eu tivesse menos conforto. Então essas coisas são boas, mas elas não são a finalidade última do conhecimento. Aqui a gente pode até aplicar um pouquinho aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Eu desposei a sabedoria e com ela me vieram todos os bens. O conhecimento é uma coisa tão boa que traz um monte de acessórios. De fato, com mais conhecimento, nós podemos transformar a vida neste mundo numa coisa muito mais agradável. E a gente vê como o conhecimento, quando ele é voltado para Deus, como ele de fato põe neste vale de lágrimas que é o mundo pequenos oásis de beleza,
como é, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame. Olhar Notre-Dame é como uma espécie de oásis na tristeza do mundo, neste vale de lágrimas. Mas não só Notre-Dame, as abadias medievais. Quando você vai lá, Alcobaça, por exemplo, que até me fez pensar, por causa que a Laura falou, que ela leu aquele texto tão bonitinho sobre o rio, que entrava no convento e ia fazendo isso e aquilo. Em Alcobaça é assim. Em Alcobaça está lá, hoje vazia, para você ver, uma abadia, que quem mandou as medidas foi São Bernardo, mandou as cordas com as medidas para fazerem a abadia dos cistercienses lá. Hoje está lá vazia, é museu, mas o rio entra na cozinha. E aí tem um lugar lá em que eles criavam os peixes, tem um lugar em que eles lavavam as coisas, e depois o rio sai da cozinha. Uma cozinha abobadada em abóbadas góticas. Quanta beleza não cria o conhecimento quando ele está ordenado a Deus. Aquilo que a Laura falou, as pessoas vão na Europa ver a Idade Média, elas vão na Europa ver essa época em que o conhecimento estava ordenado a Deus, em que se acreditava que era possível conhecer a verdade e que se conheciam as verdades naturais, sobretudo para ter um maior conhecimento para com Deus. Mas tendo desposado a sabedoria, com ela lhes foi dada todas as coisas. E eles faziam com isso uma porção de coisas úteis, mas mais ainda úteis e belas, que eram capazes então de ajudar o corpo, mas ao mesmo tempo de satisfazer a alma, porque é a beleza que satisfaz a alma. Tá certo? Então, essa cascata ontológica de ser e de verdade com que Deus fez o mundo é o livro que nós temos à nossa disposição para chegar ao conhecimento de Deus Nosso Senhor, que é o que faz toda a nossa felicidade. A nossa felicidade vem do conhecimento de Deus. É disso que vem a nossa felicidade. Em todos os outros lugares, nós só encontraremos amargura. É do conhecimento de Deus que vem toda a nossa felicidade. Até aqui está tudo claro? Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou pedir um esclarecimento? Diga. Paulo, você, por favor, você faça uma pergunta fácil, hein? Nós somos amigos. Diga. Irmã, eu queria saber o seguinte, se o nosso tempo na Terra, nossa peregrinação terrestre é finita, existiria então uma maneira de como ordenar essa aquisição de conhecimento para que nós não nos percamos em coisas que... Sim, eu vou falar um pouco disso no fim, mas você tem que ir olhando, Paulo, eu vou te dar uma resposta pessoal, tem que olhar para cada um, para a sua história e de procurar ver nas circunstâncias da vida o que é que Deus pede. Eu até contei uma história hoje no café, vou contar para você para te dar um exemplo muito concreto. Quando a Laura se converteu, a Laura tinha sido batizada menina, não praticava, tal, não sei o quê, e aí conheceu meu marido na PUC, se converteu, e ela estava com 19 anos, estava no segundo ano de jornalismo da PUC, e tinha tomado a resolução de mudar de curso. Ela não queria mais ser jornalista, e ela veio conversar comigo. Falou, Dona Ivone, vou mudar de curso? Estou pensando em fazer matemática. Eu falei, isso ela me contou essa semana, eu não me lembro mais dessa conversa, evidentemente. Mas ela me contou essa semana. Ela falou, eu teria respondido a ela, Lau, matemática não precisa, a gente tem a Ana, a gente tinha uma moça conosco que já fazia matemática na USP. Quer dizer, o colégio não precisava de outra professora de matemática. Eu falei, Lau, não precisa, já tem a Ana, melhor você fazer história. E ela me falou, tá bom. Não me respondeu outra coisa, foi fazer história, mas ela falou que ela ficou desolada, que ela saiu arrasada da conversa. História, justo ela que era disléxica, que só conseguiu aprender a ler na 7ª série, que sempre tinha discutido uma dificuldade enorme com história e com os textos. Mas ela foi fazer história, porque naquele momento pareceu para ela, bom, eu quero ajudar esse colégio. O colégio precisa de professor de história, eu vou fazer história. E você vê, a Laura
por essa circunstância da vida, escolheu o que ela ia estudar. Ela foi estudar história e acho que você pode perceber que ela fez muito bem, que ela se dá muito bem nesse campo e que ela é uma professora de história brilhante. Mas é isso, o conhecimento é infinito. Então, Paulo, o que você deve pensar? Para fazer o melhor bem que eu posso agora, eu estudo o quê? Para aproximar a maior quantidade de pessoas que eu posso ter acesso agora de Deus ao Senhor, eu estudo o quê? Então, uma coisa bem assim, bem simples. O maior bem é a salvação das almas. Você pode estudar por outras coisas. Esse é o melhor. Vou estudar para ajudar nosso Senhor na tarefa dele. Para salvar as almas. O que é que combina um pouco com as minhas aptidões? O que é que as circunstâncias da vida me permitem? O que é que está um pouco ao meu alcance e eu posso fazer com essa finalidade? E pode ser uma coisa pequena. Mas é isso. E aí você vai um pouco direcionando sua vida para esse campo aí que você descobriu que um pouco é o seu. Aquele onde você vai, que nem o Padre Anchieta, quando ele veio aqui, o que ele resolveu estudar? Eu vou estudar a língua dessa gente. Porque ele era linguista, ele gostava de línguas. Que nada, estava se importando com as línguas. Mas tinha aquela gente para salvar. Então eu vou estudar a língua dessa gente. Eu vou começar a anotar todas as frases que eu conseguir entender, para ver como é que eles constroem sujeito, como é que eles constroem predicado. Eles têm verbo, como é que são os verbos, onde é que eles colocam os verbos? Para quê? Para poder aprender e depois ensinar para outros que, entendendo a língua, pudessem falar de Nosso Senhor para eles. Porque ele era linguista, porque ele gostava de línguas. O que importava, que gostava um novicinho jesuíta de 17 anos naquele tempo. O que importava para ele era o que ele podia fazer de melhor para os outros. Quem dá, parece-se com Deus. Entendeu? Deu para entender, Paulo? Sim. Fui muito abstrata demais, não, né? Uma boa heurística. Tá bom. Bom, a tarefa do professor e as suas dificuldades. Então, do ponto de vista teórico, ser professor é a melhor coisa do mundo. O verbo veio ser professor na Terra. Não tem nada melhor do que isso. Porque o professor é a pessoa que conjuga a vida contemplativa com a vida ativa. O professor tem que estudar e depois tem que ir lá e ensinar para os outros. Nosso Senhor, isso quem explica é São Tomás. Porque é fácil alguém falar, não, peraí, bobagem. Nosso Senhor disse que a vida contemplativa é melhor. Marta, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. E São Tomás explica, não. As partes, se você considera as partes, vida contemplativa ou vida ativa, a parte melhor é a vida contemplativa. Mas o melhor de tudo é o conjunto das duas. E essa é a vida que Nosso Senhor levou. Ele contemplava infinitamente, o Verbo é a imagem perfeitíssima do Pai, e ele ensinava. E o que ele mandou os apóstolos fazerem foi: ide e ensinai. E para ensinar, precisa sempre, em alguma medida, estudar. Porque aquilo que está na boca é imagem daquilo que está na mente. É preciso formar as coisas na mente, o que se faz através do estudo e da reflexão, para que elas possam estar na boca. Então, do ponto de vista abstrato, professor é a coisa melhor para ser no mundo. Quem é professor é um privilegiado de Deus. Tem a tarefa que é a melhor de todas as tarefas. Aquela tarefa de poder colaborar na iluminação dos homens. E é a iluminação que leva ao afogueamento da vontade. O fogo do amor só acontece onde tem a luz da inteligência.
Então, do ponto de vista teórico, não existe nada melhor no mundo do que ser professor. Claro que a tarefa tem as suas dificuldades e tem dificuldades particulares no mundo, na sociedade em que nós vivemos. O professor, então, é alguém que se consagra à busca da verdade por dever de ofício. Então, idealmente, o professor deveria levar uma vida tranquila, consagrada ao estudo e ao ensino da verdade. Todo mundo que é professor está me olhando com um certo sorriso irônico. Uma vida tranquila, consagrada ao estudo e ao ensino da verdade. Ainda mais aqui eu conheço um monte de professores que são professores nas primeiras horas da manhã, ou uma manhã por semana, ou uma manhã e meia por semana, e no resto do tempo tem que se matar e trabalhar em outras coisas para poder sustentar os filhos. E praticamente todos os professores que eu conheço, além de ser professores, tem professoras aqui que têm que ser professoras e cuidar dos 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos que tem em casa. Então, não é essa, mas não é que é só essa a realidade, puxa, desse colégio católico que a gente tem, que tem essas pessoas que têm dupla jornada, que tem uma família numerosa e além disso são professores, ou que têm outro emprego além disso são professores. Porque na sociedade contemporânea, para começar, qual é a principal dificuldade de ser professor na sociedade contemporânea? Que existe a convicção coletiva, que é dos professores e dos alunos, que o estudo só serve para questões utilitárias. A gente estuda para ter um emprego, para ganhar dinheiro. E qual é o ideal, o máximo ideal da nossa sociedade? É claro que vai haver exceções. Vai haver aquelas pessoas que têm outras coisas, mas, digamos, o ideal projetado da nossa sociedade é você ganhar muito dinheiro, muito, de modo que você possa não fazer nada e passar o dia à beira da piscina, não fazendo nada. A beira da piscina ou a praia são apresentadas idealmente por trás das imagens da propaganda, como se o grande objetivo da vida fosse a ociosidade sensual. É claro que ser professor numa sociedade assim é uma coisa extremamente difícil. Porque a primeira coisa é convencer os alunos que em maior ou menor medida nós estamos todos mergulhados nessa cauda. É difícil tirar o pêssego inteiramente da calda doce. Quando você precisa lavar o pêssego em calda para ele perder todo o açúcar artificial? É muito difícil. E nós estamos todos mergulhados nessa cauda. Então, a primeira grande dificuldade da carreira de professor hoje é essa. O professor precisa, em primeiro lugar, uma sese dele. Ele precisa abrir os olhos para a verdade. Ele precisa saber que ele está fazendo mais do que ajudar aqueles alunos a terem bons empregos no futuro. Ele precisa, em primeiro lugar, saber que a tarefa dele é muito mais importante do que isso. Que é numa coisa muito maior que ele está trabalhando. Essa é a primeira coisa. Mas, no mundo de hoje também, em primeiro lugar, não há interesse, não há tempo, a maioria dos professores tem sobrecarga de horário. Não, isso eu digo, não é os professores do São Paulo, que são empresários e professores, mães de família e professores, profissionais de várias áreas de professores, não são só esses, é o professor comum, aí de fora. Normalmente um professor comum, meu marido, por exemplo, foi professor do estado há muitos anos, uma boa parte da vida dele dava aula de manhã, de tarde e de noite. Porque senão ele não sustentava a mãe, a avó, as 3 primas e o irmãozinho.
Não dava. Se ele não desse aula manhã, tarde e noite, o salário não cumpria as despesas. Essa é a história de um monte de professores hoje em dia. A pessoa tem que trabalhar tanto que ela não tem tempo. Primeiro que ela já não tem interesse, porque muitos professores não sabem como o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Muitos professores estão destruídos pelo trabalho sistemático de destruição da inteligência, pelo qual nós estamos passando já há muito tempo, mas sobretudo a partir do início do século XX, mais ainda a partir do meio do século XX com a invenção da televisão. A partir do meio do século XX, as teorias que vinham da filosofia, vindo cada vez mais explícitas desde do Renascimento, que destituíam a inteligência, elas vão virar prática cotidiana, na completa falta de lógica dos programas, na escolha dos assuntos cada vez mais avis e aviltantes, até chegar no que tem hoje na televisão, de que me chegam ecos longínquos, mas espantosos, em matéria de aviltamento intelectual, moral, de todos os tipos. Então, essa destruição da inteligência provoca esse desinteresse. Não há interesse, não há tempo e também não há dinheiro para que um professor possa suficientemente se instruir com aquele melhor instrumento que nós temos hoje para o desenvolvimento cultural adequado, que são os livros. Nenhuma pessoa pode ser uma pessoa de grande cultura sem ler muito. Os blogs não fazem pessoas de cultura. Viu, Paulo? Você disse tudo, eu falo mal, porque eu estou dizendo que você tem blog e tal, mas nós somos amigos, mas mesmo assim eu vou dizer a verdade. Não são os blogs que vão transformar ninguém em pessoa de cultura. Por mais inteligente que possam ser os blogueiros que a pessoa vê, não é isso que vai dar para a pessoa, que vai dar conhecimentos profundos, uma visão coerente, nada disso. Então, o melhor que se tem ainda, e acho que é o melhor que vai se ter, um pouco para sempre, porque a leitura é que tem uma velocidade humana e permite a reflexão, não é? Os meios audiovisuais não permitem a reflexão. Pode haver uma reflexão a posteriori, mas muito mais difícil. A leitura não, a leitura ela é de si reflexiva. A leitura ela tem uma velocidade que é a velocidade do meu pensamento. Eu me ponho a pensar enquanto eu leio naturalmente, é um processo natural. Se eu estou vendo alguém falar, agora, por exemplo, vocês vão pensando enquanto eu falo, há um diálogo, porque eu falo numa velocidade absolutamente humana, mas é diferente se vocês estivessem lendo um livro, porque se vocês estivessem lendo um livro, vocês podiam parar para pensar. Agora, os meios audiovisuais, por vários fatores, até por causa do tipo de luz na retina, eles permitem muito menos ainda a reflexão. Além disso, a maioria das pessoas competentes hoje em dia, o Lando até brincava, que no magistério havia 2 ides, os idealistas e os idiotas. Porque o que todo mundo vai dizer para um jovem? Que entrar no magistério é o caminho mais certo para a pobreza, para a humilhação e para a fome. Ninguém quer que o filho vai ser professor. Ninguém vai aconselhar uma pessoa inteligente, olha, por que você não vai ser professor? Ninguém vai dizer. Porque justamente, como é que vai ter prestígio a profissão de transmissão da verdade numa sociedade que não acredita na verdade?
e que, no entanto, é a mais elevada de todas as profissões. Ide e ensinai. Quem dá parece com Deus. Quem dá a verdade parece com Deus mais do que qualquer outro. Além disso, há dificuldades que são inerentes à questão do ensino da verdade. Eu detesto citar pensadores que eu não gosto, mas por uma questão de honestidade intelectual, eu vou citar o Heidegger, porque eu tenho a impressão que aqui ele tem razão. E como São Tomás citava os inimigos, o meu professor de filosofia, o Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, ele sempre se espanta, por exemplo, quando São Tomás cita Orígenes. E cita Orígenes com um argumento, uma prova que ele quer dar. Ele falou, eu não entendo como é que ele faz isso. Tal lugar, ele fala isso, aquilo de Orígenes, chama ele disso, daquilo, não sei o que lá. Eu falei, mas Carlos, é porque ele não estava interessado no Orígenes, estava interessado na verdade. No momento que ele falou a verdade, ele vai citar. E vai falar, olha, ele falou, e é verdade, tá vendo como é verdade? Porque não interessa quem disse, interessa se aponta para a realidade. Se aponta para a realidade, não interessa quem disse. Então eu, apesar de me custar um pouco, vou citar o Heidegger, que diz uma coisa interessante. Eu nunca li Heidegger assim, eu li pedacinhos de Heidegger quando fui obrigada na faculdade. Quem cita isso aliás, essa conferência é baseada muito no livro do professor Rui Nunes, Rui da Costa Nunes, né? Esse é o nome dele. Foi professor na Faculdade de Educação, no meu tempo, até quando eu decidi fazer mestrado, que foi logo depois de eu fazer 40 anos, eu decidi que eu ia voltar para a universidade fazer mestrado, porque eu estava dirigindo um colégio, eu queria que os professores lá fizessem mestrado e doutorado, e eu apliquei o princípio de Santa Teresa, não tem cabimento pedir para os outros o que a gente não fez. Então eu pensei, bom, vou voltar para a universidade, vou fazer mestrado. E aí, como ele era o professor mais católico que eu conhecia da faculdade, eu descobri o telefone dele no interior, ele morava em Sorocaba, eu consegui o telefone e liguei para ele. Falei, professor, eu fui sua aluna, assim, eu estou pensando em fazer um mestrado, o senhor não orienta mais. Não oriento mais, estou aposentado e tal. Quem que o senhor me recomenda? E ele me recomendou o Jean Lawande, que não aceitou, mas que depois foi quem me recomendou a professora com quem eu fiz mestrado. O Lawande me disse, aqui na educação, uma dissertação que não seja marxista não passa. Aqui tudo é examinado por banca, já para ser aprovado o projeto, aqui não passa. Te recomendo tal professora na letra, que foi por isso que eu fui para lá. Mas então essa conferência, só para dizer que eu tiro essa citação de Heidegger do professor Rui Afonso da Costa Nunes. Ele disse o seguinte, o Heidegger: a fuga perante o pensamento é o processo que ataca a substância mais íntima do homem contemporâneo. E eu, comparando a frase com a realidade, pensei, ele tem razão. Nós vimos num processo de fuga do pensamento, que até desde que eu sou jovem se acentuou muito, desde que eu era jovem se acentuou muito, mas que se acentuou muito nos últimos 10 a 20 anos. A fuga do pensamento de fato é uma coisa notável da nossa civilização. E o professor Rui Afonso, eu creio que ainda baseado em Heidegger, embora ele não ponha entre aspas, mas me parece que ele ainda está se baseando nesse mesmo pensamento de Heidegger, ele afirma que essa fuga coexiste com uma coisa que ele chama do pensamento calculador, e que eu aproximo daquilo que eu falei para vocês, do conhecimento como algo utilitário, que ele diz que planifica e examina os domínios das ciências exatas e da tecnologia. Aqui ainda são frases que eu tirei do pensamento dele. Esse pensamento que calcula não entra em si mesmo, não dá descanso, não é um pensamento meditante, ele diz. Poderia se dizer meditativo. E isso me pareceu uma coisa interessante, por isso que eu quis fazer uma precisão. O que é um pensamento meditativo? E o que não é o pensamento dos nossos contemporâneos? Justamente
Hoje em dia, só há um interesse intelectual grande por tecnologia, por ciência, por algo que possa produzir alguma melhoria material, por algo que faça, que haja fora de nós, por algo que crie alguma coisa no mundo. O pensamento meditativo, quem é católico está acostumado a fazer a meditação, São Francisco de Sales diz: a finalidade do estudo é o conhecimento, a finalidade da meditação é o amor. O pensamento meditativo é aquele que busca mais uma alteração no sujeito do que um resultado material fora. Eu não faço uma meditação para descobrir um instrumento para bater melhor o bolo, não é isso. É para que eu melhore em alguma coisa e que melhor eu possa agir sobre o mundo mais conforme com Deus. Que melhor eu possa agir sobre o mundo em maior união com Deus. E de fato, esse pensamento meditativo está completamente ausente. E um dos grandes vilões desta história é a epidemia de curiosidade que nos assola. A curiosidade, ela é um vício que tem como oposto a virtude da estudiosidade. A estudiosidade é uma parte da temperança. Vocês sabem que toda a vida moral está regulada por 4 virtudes cardeais. Cardeal de cardo, é como a dobradiça da porta, tudo se apoia aí, não é? Essas 4 virtudes cardeais, uma das 4 é a temperança. A temperança é a virtude que regula o uso dos bens, sobretudo dos bens prazerosos. Um dos bens prazerosos é o conhecimento da verdade. Não é? A temperança regula a comida, regula a bebida, regula os prazeres ligados ao processo de reprodução, regula tudo isso a temperança. Mas regula também o prazer que nós temos em conhecer. Como diz a Sagrada Escritura, o olho nunca se cansa de ver, o homem nunca se cansa de conhecer. Nós sempre queremos saber. E a curiosidade é o vício que ele tem um apetite desmedido do saber, apetite sem medida. A desmedida se manifesta sobretudo de 3 modos: pela quantidade, e é fácil encontrar jovens. Eu fui uma jovem assim, eu nunca parava de ler, nunca parava. Se eu estava na mesa e não tinha nada para ler, eu lia todos os rótulos do azeite, do vinagre, de tudo. Se eu ia na casa dos parentes, eu procurava um estante, pegava um livro e sentava num lugar e ficava lendo. E outro dia, conversando com uma irmã minha: lembra quando a gente estava em Portugal? Puxa, não me lembro disso. Claro que não, eu só ficava lá trancada lendo. Eu tinha esse vício e era qualquer coisa. Eu ia na biblioteca municipal toda semana, pegava 5 livros, que era o máximo que podia trazer, trazia para casa, lia os 5, voltava lá na outra semana, devolvia aqueles 5, pegava outros 5, sem parar. Então, um dos meios é esse, um dos jeitos do desordenado é o excesso. Enquanto isso, meu quarto uma bagunça, meu guarda-roupa uma sujeira, as lições da escola, sabe Deus como, as notas despencando, porque o excesso, esse desejo imoderado de saber, estragava tudo. Justamente, uma outra coisa que se manifesta, a desmedida, é a falta de hierarquia. E a falta de hierarquia é uma coisa da qual nós sofremos horrendamente hoje. Todos nós temos essa luta. Todo mundo que tem o bendito, para não dizer outra coisa, aparelho celular, tem uma luta
com a hierarquia daquilo que deve ser visto. Porque nós somos assaltados a todo momento por um monte de coisas. E ainda antes eram mais textos, agora acabaram os textos, são só vídeos, que são muito mais prejudiciais para a reflexão. Até uma coisa que aconteceu a semana passada, que eu achei espantosa, eu me espantei quando estava acontecendo, e depois me espantei quando eu vi a consequência, que inventaram uma bendita consagração do Brasil à Nossa Senhora, e eu vi a notícia se espalhando, todo mundo falando disso, e todo mundo frequentemente mandava uma notícia que dizia isso na manchete, e a notícia mesmo dizia outra coisa. A notícia dizia que o presidente da República iria receber um bispo com algumas outras pessoas e que ele dizia lá, e nós vamos entregar a consagração feita por nós, não sei o que lá. Até eu comentei num comentário que eu fiz com alguém, falei, um grupo aí que eu não sei quem é que está fazendo essa consagração, mas a notícia nunca disse que haveria uma consagração feita pelo presidente. E aí depois não teve mesmo, porque não era isso que ia acontecer, não aconteceu. E aí houve um espanto de algumas pessoas, disseram que ia fazer e não fizeram. Não disseram, não estava escrito isso lá. E eu fiquei muito espantada de ver a notícia se espalhando. Mas se espalhando assim, estava escrito que não era. Mas a manchete dizia que era. E todo mundo, então o que eu concluí? O que eu percebi, vi? As pessoas não leram o que estava escrito. Elas só viram a manchete. Porque nós estamos tão viciados no visual que qualquer textinho de 7 linhas e depois é um tal excesso de informação. Que quem é que tem tempo de ler a noticinha de 5 linhas? Não dá? Se você for ler tudo que te mandam, não dá. Então você vai lendo atravessado, quando tem manchete você lê só a manchete. E sem hierarquia nenhuma. Porque como é que você hierarquiza as 328 mensagens que você recebe? É bem difícil. Quando você vai ver, você já viu. Eu sou super contra tudo. E vejo um monte de coisa que eu fico com raiva de mim de noite. Ponho no meu exame de consciência. Perdi, tenho feito tal coisa. E vi. E é uma luta. E eu acho que eu não sou a única. É todo mundo. Que todo mundo vê mais do que gostaria. Lutando para não ver nada. Então, hoje, essa falta de hierarquia e que é o terceiro modo da desmedida, a desimportância daquilo que se sabe. São Tomás, quando fala disso, ele está pensando na fofoca, entendeu? Na fofoca da vizinha. Você tem curiosidade quando você quer saber, porque você não tem importância nenhuma, não são da sua vida, o que você tem que ver com isso. Mas hoje em dia, é uma curiosidade universal por tudo. E numa desimportância, eu até consegui, graças a Deus, tive uma iluminação tecnológica e consegui apagar um negócio que estava aparecendo no meu celular com um monte de notícias. E tinha notícia de todo tipo, o assassinato que aconteceu no interior da Bahia, o que fez a princesa da Inglaterra, tudo. Mas para passar os olhos para ver que não te interessa, você já viu. Então agora que eu consegui apagar esse negócio, não aparece mais, agora eu estou um pouco menos triste com a vida. Porque é isso, é uma tal desimportância. E aqui eu cito o padre Calderon. O padre Calderon é um padre da Fraternidade São Pio X. É um padre que eu pessoalmente gosto muito, fiz um retiro com ele quando era moça. Me parece uma pessoa muito competente, me pareceu também uma pessoa virtuosa. Por tudo que uma moça pode julgar de ter estado com o padre por 10 dias de uma vez. Mas enfim, me parece os artigos dele são sempre inteligentes. E ele escreveu um artigo recentemente contra os smartphones. E ele fez uma coisa que eu achei interessante, ele fala das 8 desventuranças Ao contrário das bem-aventuranças, ele dá 8 características que os smartphones têm, que fazem com que eles sejam, ele o considera assim, uma desgraça na vida das pessoas. Ele dizia, e entre nós, ele está falando do grupo tradicionalista dele, da Fraternidade São Pio X,
Entre nós, esse negócio está destruindo as famílias. Entre nós, essa coisa está fazendo as pessoas perderem a fé. Então, ele comenta essas oito desventuranças. Em primeiro lugar, ele fala da impureza. Que todos os autores que tratam da impureza sempre dizem da importância da fuga da ocasião e da importância do olho. Como é muito difícil manter a pureza quando há objetos impuros para serem olhados. E ele diz que o smartphone, que é aquilo que corre normalmente, é de uma grande impureza. Ele diz que os pais que entregam smartphones nas mãos dos filhos são culpados de uma grande desgraça. Ele diz que só um padre confessor sabe a desgraça que isso faz. Então a primeira desventurança é essa. Eu não sei se ele pensou nisso, acho que não, porque a gente poderia pensar, puxa, será que ele está pensando no bem-aventurados puros de coração? Mas aí acho que ele não teria posto nessa ordem. Eu não sei se ele levou tão longe a imagem dele. A segunda, ele fala da indecência. O que para nós pode parecer, mas peraí, impureza não é indecência? Não é isso? Dizer que uma coisa é decente, em latim e mais no espanhol do que no português, quer dizer que ela convém à dignidade da pessoa. Vocês devem lembrar do versículo do Salmo que diz que sanctitudo, como é que é? Sanctitudo decet, como é, irmã? A santidade convém à tua casa. Domus tue? Então, é isso, é nesse sentido. Então, é isso que quer dizer que ele é indecente. Ele dá às pessoas coisas que não lhe convêm. E também expõe as pessoas. Porque aqui, nesse pacote, ele põe tudo. Ele põe o Facebook, o Instagram, todas aquelas maneiras que a pessoa tem de se expor. E aquilo que não decet, não é decente ficar se expondo. E as pessoas se expõem de uma maneira, falam do que elas poderiam ter de mais íntimo para a multidão. Então, esse ele diz é a segunda desaventurança, depois da sedução, porque ele diz que os smartphones se insinuam. E eu concordo com isso aqui. Porque às vezes eu perco tempo com uma coisa que eu não queria perder. Mas tem lá tá posto de um jeito lá o título, parece que vai ser uma coisa interessante. Mas que racionalmente você sabe, não, peraí, no fundo, esse assunto não me interessa. Mas você é seduzindo, tem uma coisa que te cativa. A outra que ele põe é da cobiça. Ele diz que antigamente, quando um pobre marido tinha uma mulher que gastava demais, ele impedia que ela fosse ao shopping. Hoje em dia não dá. Ela tem todas as lojas do mundo no celular. E com a enganação do parcelamento no cartão de crédito. Ele diz que a destruição das famílias que isso faz é uma coisa espantosa. Porque as pessoas, elas vão ser levadas à cobiça, porque as coisas estão sendo ali, ficando aqueles pop-up, com aqueles, não é como eles medem tudo que a gente pensa, diz e faz. Não é? Até esse negócio do dizer, eu tive algumas provas assim, muito claras. Lá no nosso colégio, é proibido as moças irem com esmaltes de cores fortes. Não porque seja pecado, mas porque isso é tradicional dos colégios católicos. Existia uma instrução da congregação dos religiosos, mandando aos colégios não deixarem as moças irem assim, nem com batons, nem com esmaltes. O nosso colégio mantém essa tradição, não pode. Mas algumas mocinhas insistem, vão, aí a moça da portaria tem que dar acetona para elas, tirar o esmalte e tal. E eu estava saindo e encontrei com uma moça que estava tirando o esmalte quase preto na unha.
E eu falei, meu bem, mas por que você passa isso na unha? Isso é tão feio, isso é tão vulgar, você não percebe? Ela falou, eu percebo, mas aqui é legal, todo mundo faz, tal. Eu falei, então, filha, mas pensa numa pessoa elegante. Eu falei, essa Kate o quê? Eu sei o nome dela, Middleton. Essa Kate Middleton, que dizem que é uma moça elegante, casada com um dos príncipes da Inglaterra. Você acha que ela usaria um esmalte desse? Ela falou, imagina, de jeito nenhum. Eu falei, pois é, meu bem, se ela só porque ela é uma moça elegante não usa, você que é uma moça católica, tal, deveria muito mais, você não devia usar isso. Tá bom, eu saí, a moça ficou lá. De noite, veio uma notícia no meu celular, descubra por que Kate Middleton não usa esmalte vermelho. É muito difícil que seja uma coincidência, não é? Na mesma semana, eu fui assistir uma aula do Anjo para criticar o futebol. E ele falou do futebol. Eu estava ainda assistindo a aula. Começou a pular no meu celular os resultados de todos os jogos. Nunca tinha acontecido antes. Nunca aconteceu depois. Mas naquele momento... Então, como essa coisa, sabe, tudo que a gente pensa, é muito fácil seduzir. É muito fácil pôr ao nosso alcance coisas que vão nos criar a cobiça. O quinto ponto da irrealidade. Para muitas pessoas, o celular é um modo de viver fora do real, de criar uma vida de fantasia, de as pessoas parecerem o que elas não são, delas se mostrarem para o mundo com uma imagem que elas gostariam de ter. E isso cria dentro delas uma grande frustração e gera uma grande infelicidade. A irreflexão, que é um ponto fundamental, a velocidade da informação e a quantidade não permite o pensamento, como a noticiazinha sobre a consagração mostrou muito bem. A charlatanice, é fácil encontrar todo tipo, até o padre brinca disso, que todos os blogs têm leitores, e muitos blogs têm pessoas falando das coisas mais absolutamente relevantes e dando as opiniões mais estapafúrdias sobre as quais, no fundo, elas não entendem nada. E, por fim, ele diz a liberdade. Com o smartphone na mão, a pessoa não tem limites. Ela está sozinha com ela mesma num universo ilimitado, em que não há regras, não há limites, ela pode fazer qualquer coisa. Então, tudo isso, como a questão da curiosidade é uma coisa importante para destruir o amor da verdade, e como nós temos essa armadilha que nós carregamos conosco, livremente. Então eu quis chamar a atenção de todos, mas principalmente dos que são professores, para isso. Quanto tempo a gente perde, a gente não tem tempo para ler, mas mensagem no celular, e noticiazinha, e bloguinho, e não sei o quê, se a gente juntar tudo. Eu, para concluir só, vou falar para vocês dessa questão que tem a ver com o celular. São Tomás, e quando ele está falando da curiosidade, que ele diz isso, que o conhecimento tem um duplo bem. O primeiro refere-se ao próprio ato de conhecer, pertence às virtudes intelectuais e consiste na verdade dos juízos, que, como vimos, digo eu agora, nos une a verdade primeira, que é a origem dos seres. O segundo diz respeito ao ato do apetite, isto é, refere-se à própria ação voluntária. O conhecimento é superior, mas é pela vontade que nós seremos premiados. É pelo nosso amor que Deus nos pune e nos premia. Então,
essa questão do ato da vontade é extremamente importante. O segundo diz respeito ao ato do apetite, isto é, refere-se à própria ação voluntária e consiste na vontade reta de usar a força cognitiva de um modo ou outro, aplicada a objetos que sejam dignos dela. Então, nós podemos ter um duplo bem com a aquisição do conhecimento. Um é o próprio fato do conhecimento que nos põe em contato com Deus. O segundo é nos pôr em contato com Deus pelo amor. Quando eu aplico a minha inteligência a objetos que sejam dignos dela. Uma vez um padre com quem eu conversava, e eu falei alguma coisa de literatura, e ele me falou, não, eu nunca li nada, eu não sei nada de literatura. Não, porque quando eu era jovem eu nunca li nada disso, tal. Ele falou, e hoje eu tenho um pouco de vergonha de aplicar a inteligência a essas irrealidades. E eu achei bonito. Eu falei, puxa, esse padre está pensando bem. É melhor mesmo que ele vá ler São João Crisóstomo e deixe o Machado de Assis para lá. Achei bom ele ter um pouco de vergonha de aplicar a própria inteligência a essas irrealidades. Seria bom que todos nós tivéssemos sempre vergonha de aplicar a nossa inteligência a algo que não nos aproxima mais de Deus Nosso Senhor. O celular vai sempre nos levar à pressa. E aqui eu copio, cito literalmente o professor Rui, que eu achei inteligente o que ele disse. A pressa é má conselheira, a ponderação indispensável. A vida é curta, nossas forças limitadas e infinito o campo do saber. Então é bom que a gente se aplique direitinho. Bom, qual é o mínimo necessário para um professor? Necessário, difícil, mas possível. Em primeiro lugar, moderar com a virtude da estudiosidade o apetite, combatendo a curiosidade e dedicando seu tempo à busca da verdade. Em segundo lugar, lutar para conhecer muito bem a matéria que ele ensina. Terceiro, exprimir-se de modo a despertar o interesse do aluno para a maravilha do conhecimento. Graças a Deus nós temos professores lá no colégio que sabem muito fazer isso. O Takase sabe muito, a Laura, o André, vários professores, para não dizer todos, são professores que sabem muito bem conquistar a inteligência, porque eles mesmos estão conquistados pela verdade, eles são capazes de conquistar os alunos para o conhecimento da verdade. Combater as ocupações excessivas e as próprias paixões, claro, as ocupações excessivas naquilo que elas têm de optativo. Para uma mãe de 10 filhos, a gente fala para ela, combata as ocupações excessivas. Ela vai rir, ela vai rir. Lutar para ter momentos de estudo e de reflexão. E, por último, dar uma grande importância à vida de oração e à vida sacramental. Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente se une a Ele pela oração, quando a gente se une a Ele pela Eucaristia e pelos outros sacramentos, aí é que a gente, de fato, pode conseguir força para, apesar da nossa miséria, caminhar na direção correta. Bem, seria isso, era essa conversa que eu queria ter com vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.